Essa dica aqui é quente, hein? Vamos lá então. Eritroblastose fetal, conhecida também como doença hemolítica do recém-nascido. Giovanni, o que eu preciso saber? Bom, você precisa saber quais são as consequências para que ocorra essa doença. Então, primeira condição, né? Quais são as condições aí para que ocorra essa doença? Primeira condição, a mãe tem que ser RH negativo. Giovanni, se a mãe for RH positivo, então já não tem a primeira condição. Primeira condição, a mãe tem que ser RH negativo, ou seja, ela não conhece o fator RH, entendendo que ela não foi sensibilizada anteriormente. Beleza? Se ela não foi sensibilizada anteriormente, ela não produziu anticorpos anti-RH. E ela casa-se com um homem RH positivo. Então, segunda condição, o pai tem que ser RH positivo para que ocorra a doença. Terceira condição, ter um primeiro filho RH positivo. Então, veja, agora nós chegamos aqui numa seguinte situação. A mãe RH negativo, não conhece o fator RH, mas está esperando um filho RH positivo. Então, nós temos aqui uma incompatibilidade sanguínea. Porém, é importante ressaltar que durante a gestação não ocorre mistura de sangue da mãe com a criança, certo? A não ser que ocorra uma hemorragia, algum problema durante a gestação. Mas, de maneira geral, a gente considera, a não ser que o exercício comente de alguma situação especial, mas, de maneira geral, a gente considera que não tem essa mistura de sangue. Então, essa mãe ela não vai ser sensibilizada durante a gestação, certo? Agora, no momento do parto, ou antes um pouquinho, quando tem ali o descolamento da placenta, mistura sangue da mãe com a criança. Então a mãe vai ser sensibilizada. E a partir do momento que ela é sensibilizada, então esse primeiro filho aqui que é RH positivo, ele vai servir para quê? Em termos de doença, né? Ele vai sensibilizar a mãe. A mãe vai entrar em contato com o fator RH e vai produzir os anticorpos anti-RH. Então ela vai produzir esses anticorpos. Só que a produção desses anticorpos, ela não é rápida. Ela demora aí alguns dias para que isso aconteça. Então o que, né, que a gente entende? Que esse primeiro filho, RH positivo, ele já nasceu. Então ele normalmente não vai desenvolver a doença. Porém, quando tiver um segundo filho RH positivo, entendemos que essa mãe que foi sensibilizada anteriormente já tem os anticorpos, então nesse momento ela já tem os anticorpos anti-RH, e os anticorpos anti-RH passam da mãe para a criança, e ao passar da mãe para a criança, irão atacar as hemácias dessa criança. Então, por isso que é conhecida como doença hemolítica do recém-nascido. É a mãe mandando anticorpos anti-RH que irão destruir os glóbulos vermelhos, as hemácias da criança. Eritroblastose, porque a gente conhece as hemácias também como glóbulo vermelho, né? Ou como eritrócitos, o prefixo eritro do latim quer dizer vermelho, então glóbulos vermelhos. Imagine, gente, uma organogênese bombando e os anticorpos da mãe destruindo as hemácias da criança. Então essa segunda criança RH positivo pode manifestar a doença aí, né, hemolítica do recém-nascido, que pode inclusive trazer sequelas graves, inclusive até a morte. Então, retomando, quais são as condições para que ocorra a doença hemolítica do recém-nascido? Primeira condição, a mãe RH negativo. Segunda condição, o parceiro dela, o pai RH positivo. Terceira condição, ter um primeiro filho RH positivo. E esse primeiro filho, normalmente, não é afetado, porque não tem mistura de sangue durante a gestação normal, mas ele vai sensibilizar a mãe. Uma vez que a mãe foi sensibilizada, quando ela tiver um segundo filho RH positivo, os anticorpos passam da mãe para a criança, não tem mistura de sangue, mas os anticorpos passam da mãe para a criança e vão destruir as hemácias dessa criança. Mais alguma coisa que dá para falar aqui? Sim, eu consigo descobrir o genótipo dessa família, né? Pelo menos da maioria das pessoas. A mãe, se ela é RH negativo, significa que ela vai ser Rzinho, Rzinho.
O pai, que é RH positivo, o que nós sabemos desse pai? Que com certeza ele tem o Rzão, certo? Com certeza ele tem o Rzão. Então a gente diz que ele é Rzão alguma coisa. O primeiro filho, ele é RH positivo. Então se ele é RH positivo, significa que ele tem o Rzão que ele recebeu do pai. E da mãe, com certeza ele recebe o Rzinho. Então veja que eu descubro o genótipo dos filhos. Eles são heterozigotos, né? O segundo filho também é Rzão, Rzinho. Beleza? Mais uma dica aí para vocês, muito especial, muito importante. E ainda, né, lógico, antes de finalizar essa aula, é importante dizer, Giovanni, mas eu, né, uma menina de repente fala assim, eu sou RH negativo, meu namorado, meu marido é RH positivo. O que eu preciso fazer para evitar essa doença? O acompanhamento durante uma gestação aí é muito importante. Porque quando a mãe tiver o primeiro filho RH positivo, o médico, sabendo disso, vai aplicar um soro denominado de Rogan, que é um soro anti-RH, que vai ser aplicado nessa mãe e deve ser aplicado até 72 horas após o parto, para que essa mãe não produza anticorpos. E quando ela tiver o segundo filho, ela não tenha ali a presença dos anticorpos. Então, mesmo assim, ainda tem tratamento, tem a possibilidade, né? Então não precisa as meninas que são RH negativo ficar pensando, eu tenho uma missão, encontrar um namorado RH negativo, né? Porque se a menina é RH negativo e o pai é RH negativo, não temos condição para a doença, mas não precisa isso, né? Pode arrumar um namorado RH positivo também, e aí é só cuidar no tratamento aí durante o parto até 72 horas após o parto. Beleza? Gostou dessa dica? Deixa aí o seu like, compartilhe e comente aí se você ficou com alguma dúvida, se você gostou. Maravilha? Valeu, minha gente. Até a próxima. Tchau.